para acompanhar também os vídeos anteriores. O nosso programa tá quase no fim, mas vamos rodar que ainda tem assunto pra gente tratar aqui, né? Sim, a gente tem um assunto que é muito preocupante, cara. Muito a preocupante. gente havia falado sobre ele na semana passada e a gente ficou sem atualizações sobre esse assunto nessa semana, mas agora chega a informação de que o veterano ator Stênio Garcia, né, a gente já tinha dado a informação de que ele estava com Covid, ele está com inflamação pulmonar, né? Por conta da Covid, né? Ele está com inflamação no pulmão. A esposa dele, a Mari Saad, usou as redes sociais para atualizar, né, os fãs sobre o estado de saúde do artista. Ele passou 10 dias aí com sintomas de Covid, né? E eles ainda estão testando positivo para Covid, depois de 10 dias com sintomas. Então, por mais que tenha aquela informação que depois de 7 dias, né? Que tem toda essa questão de uma semana, de 2 semanas e tudo mais. Então, 10 dias eles ainda estão testando positivo. Então, segundo ela, é o seguinte... Nossa, bastante tempo, hein? Sim, o Stênio tem 10 dias de sintomas e 9 dias que positivou e também continua positivo com inflamação pulmonar, vista ontem em tomografia no hospital. Segundo diziam, durava só uma semana e aqui estamos infectados, disse então a Mari Saad nessa publicação nas redes sociais. Os sintomas dela, ela falou que tem 9 dias de sintoma e 7 dias que está positivando para Covid, né? Ela disse que iria embora esses sintomas em 7 dias, mas que não foi e questionou, né? O que é isso, meu Deus? Ela tem fibromialgia, então ela sente muitas dores no corpo e o Stênio está ajudando ela, mas ele mesmo passou mal depois disso, né? Porque ele já tem uma idade muito avançada, já tem 90 anos, né? Com Covid, com o pulmão inflamado, realmente cansaços, né? Esses sintomas um pouco mais fortes podem aparecer, mas o vírus está realmente pegando nesse casal. Infelizmente, a gente espera que os dois melhorem, o Stênio saia dessa, que a esposa dele também. Para quem não lembra, teve todo aquele caso, né, de ele dando a entrevista, o Stênio Garcia dando a entrevista para a Rede TV, e a esposa dele pondo a máscara na cara dele, falando, pelo amor de Deus, não faz isso, e pôs ali a máscara. Ela foi muito criticada na época, mas agora, depois disso aí, depois de uns 3 meses depois que aconteceu aquele episódio ali, onde ela foi muito criticada, o Stênio e ela também pegaram a Covid. A gente espera que eles se recuperem logo. É verdade, gente, é muito grave a gente parar pra pensar que depois de quase 10 dias eles ainda continuam positivo para Covid-19. O Stênio Garcia, que tem 50 anos de idade. A gente não tá falando de uma pessoa jovem, ou melhor, 90 anos de idade, perdão. A Mari Saad. Que tem a esposa. Isso, a Mari Saad, que tem 50 anos. A gente tá falando aí de 90 anos de idade. É muito grave e, assim, para as pessoas vacinadas, geralmente a indicação é de uma semana até o término dos sintomas e até o primeiro exame, né? O primeiro exame pós-Covid dá negativo. Mas isso que eles falam sobre os sintomas continuarem, existir sequelas, é uma coisa muito verdadeira que as pessoas, infelizmente, não dão a mínima. A Covid, ela deixa sequelas, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tive, se eu não me engano, foi meados de 2020, nem existia vacina, nem se falava sobre vacina ainda, tava muito do começo, as pessoas ainda estavam tentando entender, né, o que estava acontecendo. Eu acabei, por uma fatalidade, me contaminar, isso porque eu tava em casa, hein, eu acho até que eu até brinco às vezes que eu acho que eu peguei do carteiro, porque era a única pessoa que eu tinha contato ali na época, né? E até hoje eu tenho essas sequelas, então até hoje percebo que a memória é diferente, tem coisas que eu já não me lembro. Às vezes eu tô aqui ao vivo conversando com vocês, eu paro para prestar atenção em alguma coisa, ou ouvir alguma coisa que estão me dizendo, e eu acabo já perdendo o fio da meada, coisa que não acontecia antes. Afinal, eu sou que nem o Bruno Tálamo, eu também sou de televisão. Então, a gente acaba pegando esse traquejo de como falar na frente da câmera, e aí depois do Covid a memória já não é mais a mesma, a respiração também já não é mais a mesma. Antes era muito mais fácil, hoje em dia qualquer coisinha assim que exija um pouco mais, já fica aquele cansaço, coisas básicas assim, depois de
2 anos. Eu, particularmente, ainda tenho essas sequelas, é uma coisa horrível. E aí eu fico imaginando o Stênio com 90 anos, depois de 10 dias ainda estando positivo para Covid-19. É uma coisa muito preocupante. A gente torce muito pela recuperação dele. A esposa dele, né, falou também, a Mari Saad, que as dores que ela sente são dores de fibromialgia. Então, além de estar positiva para Covid, do Stênio com essa grave infecção pulmonar, ela sente muitas dores também causadas aí pela fibromialgia. E ela até falou que o Stênio ajudou muito ela nesse processo de recuperação, mas que depois disso ele acabou piorando, ele acabou não se sentindo muito bem. É claro que eles estão seguindo o acompanhamento, continuam ali com o acompanhamento médico, e a gente torce pela recuperação não só do Stênio, mas da Mari também. O Stênio, que é um grande ator, fez muito na dramaturgia brasileira. A gente torce para que logo ele não só se recupere, mas também volte para as telas da TV, do cinema, agora do streaming também, né? Que ele retorne para alegrar um pouquinho mais os nossos dias. Stênio, tudo de bom para você, todas as melhoras do mundo.